Mas a bioenergética é a gente entender, né, como que, utilizando-se de moléculas orgânicas, né, de moléculas complexas que tem lá cadeias de carbono, oxigênio, hidrogênio principalmente, como que isso tudo o organismo consegue utilizar para produzir energia. Isso é chamado de bioenergética, tá? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Falar sobre algumas rotas metabólicas mais importantes na produção de energia, né? A gente vai falar aqui nessa e na próxima aula, né, da semana que vem, especificamente dos metabolismos de carboidratos, de glicose. Por que a gente vai falar especificamente disso e não vai se ater a outros? Porque quando a gente pensa em metabolismo, em bioenergética, a principal fonte de energia são justamente os carboidratos, né? Entre eles a glicose, que é o principal representante. Então, quando a gente pensa nisso, essas rotas que envolvem glicose, né, e outros carboidratos acabam sendo as mais importantes. Não quer dizer que as outras não sejam, mas para a gente aqui, a gente vai se restringir a essas porque são as mais importantes e acabam sendo as que a gente vai utilizar mais, vai falar mais sobre elas no decorrer dessa disciplina, tá? Então, eu fui informado que quem fez bioquímica não viu essa parte, né, porque não deu tempo de ver. Isso é perfeitamente normal, a gente não consegue muitas vezes dar tudo que a gente queria numa disciplina, né? A gente vai muito de acordo com o ritmo da turma, mas a gente consegue ir aparando essas arestas, né, para frente. Então, por isso, antes da gente partir para a fisiologia propriamente dita, né, falar sobre alguns sistemas, a gente vai falar um pouco sobre bioenergética. Então, quando a gente pensa em bioenergética, a pergunta que fica é, ou, né, a gente define geralmente, como que um organismo converte alimentos maravilhosos, deliciosos, mais variados possíveis, em energia que dá para ser utilizado para a célula. Alguém já pensou sobre isso? Fala assim, nossa, por que eu como uma barra de chocolate e isso vira energia? Por que eu me alimento de arroz, feijão e carne e isso vira energia? Como que isso vira energia? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou não? Você vai, entrou, acabou, né? Não, como que funciona? Alguém já parou para pensar nisso? Já teve curiosidade de buscar? Ou não, vocês nunca pararam para pensar, fala, poxa, como que acontece isso? Não, ninguém? Né? Dá uma curiosidade às vezes, né? Eu não sei se foi na turma de vocês que eu tava falando. Tem gente que, por exemplo, conversando com a família da gente, né? É, por exemplo, meu pai achava que a água ela passava direto, na hora que eu bebia, passava direto do estômago para a bexiga, né? E assim, como que chega até a bexiga, né? Então é mais ou menos isso aqui. Como que o organismo converte esse alimento em energia? Então é isso que a gente vê na bioenergética. Então, é como que isso entender como tudo isso funciona é fascinante, é maravilhoso, né? Fico olhando assim vários, né, pontos da fisiologia, da parasitologia, da microbiologia, como que as coisas funcionam. Isso é muito legal. Você começa a entender várias outras coisas, né? Então, quando a gente pensa em bioenergética, né, é justamente aquele material todo que foi ingerido através de uma dieta, né, ou que foi produzido pelo próprio organismo, que seja, mas que ele consegue através de várias rotas metabólicas, através de vias de degradação, através de vias de transporte de elétrons, através de tudo isso, levar efetivamente energia na forma de ATP para as células que vão fazer qualquer tipo de trabalho. Tá? Então, antes da gente ver essencialmente como o organismo faz isso, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados ao metabolismo, entender o que é metabolismo, como funciona o metabolismo e quem são os principais componentes envolvidos nessa bioenergética, tá? Então, antes da gente partir para todas essas rotas, vamos falar um pouco, começar um pouco da parte mais básica, tá? Primeiramente, o que é metabolismo? Metabolismo, por definição,
é a soma total de todas as reações químicas envolvidas na manutenção do estado dinâmico da célula. Ou seja, é tudo o que acontece de reação química no organismo, seja para quebra de alguma coisa ou para produção de alguma outra coisa. Isso é chamado metabolismo. Quando a gente pensa corpo humano e animal é quase a mesma coisa, né? Nós, humanos, somos uma espécie animal também, né? Nós somos mamíferos, assim como outros primatas, enfim. Toda essa parte, né, de que a gente vai falar aqui de fisiologia, vocês vão ver até que, por exemplo, imagens, eu trago imagens de humanos, porque às vezes é difícil, dependendo da imagem, encontrar imagem para animais, né? Mas vocês vão ver que é a mesma coisa, né? Todos os processos são muito semelhantes. Então, isso tudo é metabolismo. Agora, quando eu penso em metabolismo, eu posso separar, ou posso classificar as reações metabólicas em dois grupos. Elas podem ser do tipo anabólicas, fazer o que a gente chama de anabolismo, né? Quem gosta de marombar aí, talvez já viu falar dos tal dos anabolizantes, né? O que é um anabolizante? É um hormônio que estimula esse tipo de rota metabólica anabólica, né? Que é uma rota, ou são rotas, né? São reações metabólicas que sintetizam ou constroem alguma molécula necessária para a célula. Tá? Então, no caso, por exemplo, do indivíduo que ingere, né, faz uso de anabolizante, ele tem aí um aumento de produção de célula muscular, por exemplo. Tá? Isso é um tipo de anabolismo. Ao contrário, a gente tem reações que são chamadas de catabólicas, que são o oposto, exatamente o oposto de uma reação anabólica. Então, o catabolismo, ele é um processo nos quais eu consigo quebrar uma determinada molécula ou um grupo de moléculas para fornecer energia a partir disso. Então, quando a gente pensa em bioenergética, né, as reações, a maior parte das reações que fornecem energia, elas são do tipo catabólicas. Então, eu pego lá uma molécula de glicose, eu vou quebrar ela, desdobrar ela, até eu levar isso lá para a mitocôndria e formar, por exemplo, CO2, água, ATP, NADH, FADH2 e tudo mais. Tá? Então, basicamente, esses são os dois principais tipos de rotas metabólicas que a gente tem: as anabólicas e as catabólicas. Meu povo, pelo amor de Deus, se eu estiver falando rápido, se você não entendeu alguma coisa, comeu mosca, precisou ir lá na cozinha buscar um trem para comer e não escutou o que eu falei, não, se não escutou o que eu falei e está fazendo outra coisa, vai assistir a aula amanhã, né? Agora, se vocês realmente estão assistindo e não entenderam, eu explico de novo sem problema, tá? Então, anabolismo ou reações anabólicas são aquelas reações onde há síntese de algum composto, tá? Então, isso é anabolismo, certo? A síntese, construção de alguma molécula. Por exemplo, a gliconeogênese, que é um mecanismo de produção de glicose, é um exemplo de reação anabólica, tá? Quando eu penso em catabolismo, é o processo que há quebra das moléculas, certo? Então, quando eu tenho uma quebra dessas moléculas para produzir energia para qualquer coisa, aí eu tenho uma reação catabólica, tá? Então, sempre de anabólica, vocês vão lembrar de anabolizante. Uma pessoa, um animal que toma anabolizante, o que acontece? Ele cresce, né? Ele aumenta tecido, porque há um processo de produção desses tecidos. Uma reação catabólica há uma quebra, tá? Então, é quando a gente tem a utilização dessas moléculas para a produção de energia, certo? Tudo bem? Então tá bom. Se vocês quiserem, podem pedir que eu volto, tá? Professor, para não catabolizar muito, é verdade que tem que beber muita água? Na verdade, não tem muito a ver uma coisa com a outra, não, viu, o Caio?
Porque, lógico, né, os processos são todos por hidrólise, né? Mas a ingestão de água em si não interfere muito nas reações catabólicas, não, tá? No anabolismo tem muito gasto de energia? Tem, Marcos, e demais. Por isso, as reações anabólicas, todas elas são caras, tá? Então, quando eu penso em anabolismo, quando eu penso, por exemplo, na gliconeogênese, que é o processo que eu dei um exemplo, né? Ele é um processo caro, mas ele é caro, no entanto, ele é necessário. Porque, por exemplo, se eu vou pensar no cérebro, o cérebro, a única fonte de energia que ele usa é através de glicose. O que quer dizer que se eu não tenho glicose para o cérebro, eu tenho que me virar e produzir glicose. Ah, professor, mas vai custar caro? Vai. Mas se o cérebro não tiver de glicose, você vai ter uma convulsão, por exemplo. Certo? Então, exatamente, ô Marcos, o processo anabólico, todos eles, são caros. Tá? Eles necessitam gasto de energia. Gente, eu falo rápido mesmo, mas se eu vou embora. Não, mas se vocês não entenderem, pode falar que eu volto, tá? Eu explico quantas vezes vocês precisarem. Só não vou explicar de novo para quem não estava aqui, porque senão a gente não anda, né? Eu vou explicar para a pessoa que está lá batendo papo com a tia na cozinha, né? Não, aí não, tá? É, quando a gente chupa balinha lá, né, pirulito, essas coisas, uma das funções é justamente essa, fornecer glicose, porque quando a gente tem o ingerindo álcool, a gente começa a gastar as reservas de glicose na tentativa de metabolizar o álcool, né? E aí, se a gente ingere demais, além de outras coisas, a gente vai ter uma falta de carboidrato no cérebro, e aí isso pode dificultar. Então, um docinho enquanto está bebendo, depois que bebe, isso pode ajudar o cérebro a não sofrer tanto, né? A gente tem outras questões relacionadas a equilíbrio hídrico, né, que influenciam em tudo isso, mas é, o açucarinha lá na cachaça, né? Quando tá bebendo a cachaça faz bem. Por isso que caipirinha é tão bom, né, gente? Que já vai açúcar lá dentro. E aí o açúcar já repõe a glicose, diz que o limão afina o sangue, né? Então a cachaça dá o tontinho, então já tá top, né? Vai tudo é remédio, né? Bom, é, é o equilíbrio, exatamente, né? Você já tem remédio para tudo. Perguntar do uísque com água de coco, né? A gente já só falar de cachaça que aparece um monte de pergunta, né? É, mas olha só, quando você está bebendo uísque com água de coco, você percebe, a não ser que você beba uma garrafa inteira sozinho, né? Mas quando você está bebendo aquilo, né, o uísque misturado com água de coco e gelo que muita gente põe, você acaba minimizando os efeitos do álcool. Então, geralmente, por exemplo, quando você bebe um uísque bom com água de coco e gelo, você pode beber uma noite inteira que às vezes no outro dia você ainda nem tem aquela ressaca de dor de cabeça, desidratação, essas coisas, né? Porque acaba que você vai perdendo e recuperando ao longo do processo. Porque a água de coco acaba sendo um isotônico, né? Você tem ali água, você tem eletrólitos, você tem fontes de carboidratos, então isso acaba ajudando em vários sentidos, né? Então vamos beber isso com água de coco. Bom, vamos lá. Vias metabólicas, né? Eu citei o exemplo de uma via metabólica, mas o que diabos é uma via metabólica, professor? Via metabólica é essa parada que vocês estão vendo aqui, cheio de seta, cheio de coisas, cheio de. Mas o que é isso? Uma via metabólica, né, por definição, ó, é uma série de reações bioquímicas consecutivas. Então, é uma atrás da outra, numa sequência que geralmente ela é a mesma, né? Algumas podem ser desfeitas, mas boa parte delas não, tá? Então, esse é um ponto importante. São reações bioquímicas consecutivas, são reações em cadeia, né? Reações em cascata, que possibilitam que a energia armazenada nos alimentos seja convertida na energia que usamos para cada minuto em nossas vidas, para pensar, respirar, usar para caminhar através dos movimentos musculares, escrever, comer, conversar aqui com vocês, beber minha água, beber o uísque lá com água de coco, para tudo a gente precisa de energia.
Tá? Então, a gente vai falar sobre algumas dessas vias metabólicas. E existem vias metabólicas para todos os componentes que a gente tem no organismo. Então, a gente tem vias metabólicas que catabolizam. O que é catabolizam? Que quebram proteínas. Temos vias que metabolizam, que são anabólicas para a síntese de proteínas, né? Então, a gente tem algumas para polissacarídeos. O que é polissacarídeos? São grandes cadeias de açúcares, né? O amido presente no pão, né? Na farinha de trigo e tudo mais. O glicogênio que a gente armazena no músculo, tudo isso são polissacarídeos, né? E a gente tem vias para lipídios. Também anabólicas para a produção de lipídios e catabólicas para a produção de energia. Tá? Então, para cada componente, para cada nutriente que eu tenho, que eu ingiro através da dieta, existem vias metabólicas diferentes e que muitas vezes a parte catabólica leva ao mesmo denominador comum, que é a produção de energia, tá? Então, a produção de energia ela é dada aqui, principalmente, né? Num cara que a gente chama de ciclo de Krebs. Quem ainda não viu, vai ver ele o resto da vida, né? Ou também chamado de ciclo do ácido cítrico. É, os meninos costumam brincar que esse ciclo só serve para a gente esquecer ele toda vez que a gente vai relembrar, né? Então, é importante que vocês realmente tenham ele, a função, qual é o saldo desse ciclo bem na cabeça, tá? Então, isso são vias metabólicas, é a forma com que isso vai sendo quebrado e vai produzindo, né, energia, entre outros produtos frutos dessa degradação, tá? A gente vai falar sobre algumas delas com maiores detalhes mais para frente, tá? Por enquanto, a gente fica só com esse conceito do que são vias metabólicas e do que para que servem todas essas vias, tá? Bom, mas e aí, professor? A gente já falou sobre alguns conceitos. Como que o organismo converte o alimento em energia? Bom, então vamos lá. Eu mostrei ali naquele gráfico, né? Deixa eu voltar nele, nesse gráfico não, nessa figura. Aqui a gente tem, então, proteínas, temos polissacarídeos, açúcares, lipídios. Tudo isso vem pela dieta. Por exemplo, vou lá daqui a pouco, né? Na hora que acabar a aula, de preferência, 9h45, vocês vão jantar. Vocês vão comer, por exemplo, arroz, que tem um monte de polissacarídeos, tem amido. Vocês vão comer um bife acebolado, bem gostoso, que tem um monte de proteína, e é um bife, deixa eu ver, um bife de... Eu sou rico, eu vou comer um bife de picanha, que tem uma gordura bem grossona, né? E aí tem, além de proteína, lipídio. Tudo isso vai sendo digerido, a gente vai ver isso lá em sistema digestório, vai ser digerido e utilizado ou disponibilizado para a célula. Mas o lipídio, o carboidrato, a proteína não vai ser utilizado da forma que ele entra. Isso não vira energia do nada, né? A gente precisa primeiro quebrar essas moléculas muito grandes que chegam aqui em moléculas menores, né? Então, nas proteínas a gente tem aminoácidos que são partículas monoméricas, né? São compostos monoméricos vindo de proteínas, são subunidades proteicas. Os monossacarídeos, que vêm lá dos polissacarídeos, então, por exemplo, no exemplo que eu dei aí, o arroz, né? Ele tem um monte de amido. Amido é uma cadeia com um monte de carboidrato. Quando eu ingiro isso, vai liberar o quê? Glicose, por exemplo. Né? Essa glicose, esse aminoácido, ácidos graxos menores, como pequenas moléculas de gordura, é isso que vai sendo levado para a produção de energia. Tá? São várias as vias metabólicas e, além disso, as reações químicas que acontecem desde que esse carboidrato, por exemplo, é convertido em monossacarídeo até ele chegar, por exemplo, em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs e fornecer energia. Professor do céu, falou esses negócios, não entendi tudo. Calma, não entendi nada. Calma. Daqui a pouco a gente vai ver essa rota aqui, ó, bem esmiuçada, tá? Então, basicamente, essas são as fontes. É esses aqui que servem como combustível para que a gente tenha energia para o nosso dia a dia, tá? Aminoácidos, monossacarídeos e ácidos graxos presentes nesse alimento que tem proteína, polissacarídeos e lipídios.
Beleza. Todos eles podem servir como combustível. Todos, tá? No entanto, alguns são melhores ou são mais prontamente utilizados do que outros. Quando a gente pensa numa hierarquia, a principal fonte de energia para a gente é glicose. A principal, a number one. Até porque a gente tem um monte de tecido, principalmente tecido nervoso, que só utiliza isso daqui como fonte de energia. Em seguida, a segunda fonte importante que a gente tem são os lipídios. Os lipídios eles garantem uma boa fonte, é o que mais tem energia, na verdade. No entanto, ele é de mais difícil quebra. Por que que, por exemplo, quando a gente está fazendo dieta, né, fazendo academia, a gente tem que, ao mesmo tempo, restringir a alimentação e fazer exercício físico? Porque senão a gente emagrece, mas emagrece massa magra. Porque acaba sendo um pouco mais fácil quebrar proteína do que quebrar lipídio, certo? Então a gente faz exercício para fazer anabolismo, ou seja, produzir mais tecido, para que essa proteína não seja quebrada para fonte de energia. E aí a gente quebra quem? Os polissacarídeos e principalmente quem que a gente quer quebrar? A gordurinha que está armazenada. Tá? Então, todos esses são igualmente, não igualmente, né? Lipídio e gordura é a mesma coisa, tá, pessoal? Lipídio é um nome técnico, digamos assim, bonitinho de gordura, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então, ácidos graxos, glicerol são exemplos de lipídios, de moléculas de gordura, tá? Se tiverem dúvida com algum termo, com alguma coisa, podem me parar, podem perguntar que eu volto, tá? Bom, uh, então a gente tem, né, só relembrando, vias que são anabólicas. Então, por exemplo, aminoácido é uma subunidade da proteína. Então, deixa eu pôr minha canetinha aqui rapidão. Então, olha só, vamos supor Bruna, né? Bruna, vamos supor, eu tenho uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Não repara na qualidade das bolinhas não, tá? Só repara nas bolinhas. Então, isso, ômega 3, ômega 6 são exemplos de ácidos graxos poliinsaturados, tá? Vocês vão ver isso na bioquímica, para quem não viu ainda, tá? Com maiores detalhes, como que eu digo, essas conformações bioquímicas de cada uma dessas moléculas, tá? Mas olha só, Bruno, então vamos supor que cada bolinha, a bioquímica já foi? Aí lascou, né? É, então, cada bolinha dessa é um aminoácido diferente, certo, Bruna? Então, quando eu tenho ligações peptídicas entre um aminoácido e outro, aí a gente começa a ter um peptídeo, um polipeptídeo, ou seja, uma proteína, certo? Então, a proteína, ela é formada por várias subunidades. Essas subunidades são chamadas de aminoácidos. Certo? Os carboidratos, né, os polissacarídeos, são da mesma forma. E aí, cada subunidade é chamado de monossacarídeo. Esse monossacarídeo, um exemplo dele, glicose, frutose, galactose, né, que são açúcares, né, popularmente conhecido como açúcares. Beleza, Bruna? Então tá bom. Se tiverem dúvida, podem me parar aí que a gente volta, tá? Então, olha só. Nas vias anabólicas, eu tenho as vias que produzem alguma coisa. Então, eu podia ter mostrado isso aqui, né? Era mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, Bruna, um aminoácido, outro aminoácido. Quando eu faço uma reação que junto esses dois aminoácidos, eu tenho uma molécula com um montão de aminoácidos. Isso é uma proteína, tá? Na via anabólica, há uma produção de proteína. Então, quando eu estou lá fazendo musculação, né, adoidado, agora não, porque a gente está na pandemia, né? Mas antes, lá, na academia, né? Puxando ferro, tomando um monte de suplemento que tem na sua composição aminoácidos, o que eu estou fazendo é estimular o meu músculo a aumentar de tamanho, a hipertrofiar, a usar de vias
anabólicas para produzir proteína, certo? As vias catabólicas, por outro lado, a gente tem aqui a utilização de uma partícula, de uma molécula complexa, onde vai ser totalmente quebrada e nessa quebra ela acaba liberando, além de moléculas simples, que é isso que está representado aqui em cima, vocês também percebem a produção de energia. Isso é catabolismo, tá? Tá, não, pode ficar tranquilo que a gente vai pensar no que fazer, tá? Sem problema. O livro de bioquímica, ele inclusive já tá para vocês lá no, no portal, tá? Então vocês podem acessar essas aulas, lá já tá tudo bonitinho, tá? Se constrói fibra muscular pelas vias anaeróbicas? Não, geralmente o que acontece é um catabolismo nas vias anaeróbicas, né? Que aí para a produção de energia utiliza vias de fermentação, principalmente do lactato, e aí tem a produção de ácido lático. É isso que dá uma como é que fala, gente? Aquela dor, né, muscular intensa, né? Eles chamam dividem de metabolismo, de exercícios aeróbicos, anaeróbicos e tudo mais. Não sei muito bem dizer o que eles usam para dividir isso, tá? Mas os mecanismos são aeróbios. A gente tem algumas partes do metabolismo, mas não por via fermentativa, por exemplo, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem vias anfibólicas, que são vias que se cruzam, digamos assim, né? É quando uma via anabólica se cruza com a via catabólica, né? Elas têm vias em comum. Por exemplo, quando a gente pensa aqui no ciclo de Krebs, né, que é esse cara que está representado aqui nessa figura, né, a gente tem intermediários do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs ele é para produção de energia. Ele é uma via essencialmente catabólica, né? Mas ele fornece intermediários aqui ao longo desse ciclo que vão entrar para alguma outra rota, seja para produção de gordura, seja para produção de glicose, tá? E isso a gente chama de via anfibólica. Ela acaba integrando, né, uma parte é, do metabolismo catabólico com o metabolismo anabólico, tá? Repetir o que, Sara? Bom, então as vias anfibólicas são isso, né? É onde a gente tem o cruzamento de via catabólica com via anabólica, né? Onde eu tenho uma via, por exemplo, ciclo de Krebs, que é essencialmente catabólico, e aí ele tem alguns intermediários que servem para a produção de alguma outra coisa, né? E o catabolismo é quando há a quebra, são as reações de quebra de moléculas grandes em moléculas menores para que haja então a produção de energia, tá? Então, anabolismo, produção de alguma coisa, catabolismo, quebra de alguma coisa, vias anfibólicas é onde a gente tem a mistura ou a integração, o cruzamento das duas partes, tá? Beleza? Bom, e aí então, a gente tem como finalidade, né, especialmente das vias. O Rafael perguntou, professor, o ganho de massa muscular é possível só com alimentação ou com suplementação de aminoácidos? Não, só com isso não, tá? Você tem que você tem que forçar o músculo, né, através de carga, através de exercício, a hipertrofiar, né? Porque o que acontece ele só vai produzir alguma coisa, ele só vai produzir músculo, por exemplo, se ele tiver essa necessidade. E o que vai fazer com que ele tenha necessidade de produzir músculo? Exercício, tá? Por isso que a pessoa que faz... É um estímulo, exatamente. Então, a pessoa que faz dieta, por exemplo, mas não faz exercício, ela pode emagrecer. E muitas vezes ela pode até ter o catabolismo da própria proteína,
tá? Então, ela pode não produzir, mas pode perder também, dependendo do tipo de dieta que você tem, tá? Então, isso é muito relativo, tá, o Carlos? Pronto, Isabela, posso passar ou você tem alguma dúvida aqui? Beleza. Então, quando a gente pensa em bioenergética, né, nas vias catabólicas especificamente, a gente tem que todas essas vias elas vão convergir para a produção de um composto em comum, que é chamado de adenosina trifosfato. Vocês vão ver eu falando de ATP, 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 porque esse ATP é quem carrega ou quem transporta energia. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o ATP ele não armazena a energia no organismo, tá? Ele é uma forma de energia, ele é uma forma de transporte. O armazenamento no corpo humano e animal de energia, isso é chamado de gordura, né? É só você comer um monte lá o ano inteiro. Vai lá, tá na pandemia, vamos se acabar em comida, né? Vamos comer, comer, comer. Vai engordar, né? Vai engordar de proteína? Não, vai engordar de gordura. Porque essa é a forma que a gente armazena energia no organismo, tá? O ATP, NAD, FAD, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são transportadores. São eles que captam energia química e transformam isso em energia para a célula utilizar para o metabolismo como um todo, tá? Então, quando a gente pensa em vias catabólicas, um exemplo aqui é o ciclo de Krebs, né? A principal fonte de produção energética. Então, eu tenho aqui um primeiro passo que é chamado de glicólise, que é a quebra de glicose para produção de intermediários desse ciclo, tá? E nesse ciclo de Krebs, na glicólise tem produção de energia também, mas aqui é onde a gente tem a principal produção energética, né? Então a gente tem esse cofator, tá? Essa adenosina, na verdade, ela é produzida, né, pela ATP sintetase, perdão, através do acréscimo aí de um fosfato. A gente vai ver daqui a pouco, calma, não se estressem com relação a isso ainda, tá? Então, esse é o principal composto que, ao incorporar uma molécula de fósforo, um fosfato, ele acaba armazenando transitoriamente para o transporte uma grande quantidade de energia. Vocês vão ver eu falando, acontece o bombeamento de sódio, de potássio com gasto de ATP. O ATP é isso daqui que é produzido lá no final. É a molécula que transporta ou que comporta essa energia produzida pelas vias catabólicas, tá? Bom, aqui a gente vai ver tudo isso, né, em duas partes principais, né? Primeiro a gente tem a glicólise, que é uma via catabólica que quebra a glicose, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas a parte de produção, né, e de disponibilização, a via catabólica de energia, ela se dá basicamente em duas partes. A primeira delas é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, ou mais conhecido como ciclo de Krebs, tá? Isso tudo é o mesmo nome para uma coisa só. São nomes diferentes para uma coisa só, tá? E depois desse ciclo do ácido cítrico, acontece o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons e fosforilação, que é o que a gente chama como via da fosforilação oxidativa, que é como esses elétrons, né, essa energia que foi produzida através das rotas catabólicas, como que isso vai chegar e ser utilizado, né, disponibilizado para a célula, tá? Então, calma, que a gente vai falar sobre esses pontos um de cada vez, certo? Bom, e aí a gente tem um resumão aqui, né, de novo, que eu acabei focando mais naquela outra imagem, mas eu volto nisso daqui para vocês, certo? De novo, quando a gente come, a gente ingere, deixa eu botar minha canetinha que eu gosto de rabiscar. Quando a gente come, e eu vou falar dela de novo, aqui, ó, tá, ô Johnny? Aguenta só um pouquinho que eu vou falar dela de novo, tá? Então, só voltando aqui.
quando a gente pensa no que nós comemos isso na dieta. São moléculas simples? Não. São cadeias grandes de algumas substâncias monoméricas que são ligadas, e isso é impossível de ser absorvido inteiro. Imagina que o nosso intestino ele é como se fosse uma peneira. Você não consegue passar um caroço de abacate num buraco da peneira, consegue? Não, né? É a mesma coisa aqui. Quando a gente absorve, quando a gente digere isso, ainda no trato gastrointestinal, ou seja, lá no intestino, né? Tudo isso que eu ingeri na dieta, então isso aqui é o que está na dieta, certo? Tudo isso que eu ingeri na dieta é uma cadeia, na verdade não é uma cadeia de polímeros, ele é um polímero que é, na verdade, uma cadeia de monômeros, certo? Então, isso daqui, ó, gordura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, são polímeros. Minha letra é feia, mas no computador fica terrível. E aqui eu tenho monômeros. Monômeros, opa. Então, o que acontece é, a gente pega, não está aparecendo imagem, então dá uma atualizada no site que volta, tá? Vocês estão vendo o que eu escrevo aqui, pessoal? Então tá bom. Dá uma atualizada aí que o trem funciona, tá? Então, olha só. Aqui o que eu como, que vem da dieta, não é o que eu absorvo, tá? E não dá. É o que eu tô falando, é passar um caminhão no buraco onde passaria só um fusquinha, né? Então a gente precisa diminuir o tamanho disso. E aí a gente tem a formação dos monômeros ainda no processo de digestão e absorção lá no trato gastrointestinal, tá? Lógico que eu cobro esses milhões de nomes. Lógico. Isso daqui tem que estar tudo na cabeça, tá? Você acha que eu estou falando isso aqui à toa? E não é só na prova que eu vou cobrar, não. A vida vai cobrar de vocês saberem esses nomes tudo, viu? Então, esses nomezinhos. Ó, e a professor, como é que eu decoro esses nomes tudo? É sentando a bunda na cadeira e estudando até criar calo na bunda. Ou até aprender os nomes tudo, né? Não aprendi os nomes, pega um papel, prega no teto na hora que você for dormir, né? Na hora que você estiver fazendo coisa lá, né? Dando aquela namoradinha, você tá lá, olha para cima, né? Enquanto você tá lá, vai estudando, e prega na parede da sala, vai e se vira, né? Então, isso aí vai estar tudo lá na prova de vocês. Eu vou fazer depois a gente vai fazer uns quiz, umas coisas assim que. Sexo com adenosina, exatamente. Vai fazendo sexo, lembrando ADP, ATP, não sei o que, né? Que ele vai dando um tesão, e aí você vai lembrando do catabolismo, da glicólise, gliconeogênese, ciclo de Krebs, pronto, né? Deu tudo certo, tá? Bom, e aí, já pensou, né? Ficar lá, ciclo de Krebs. Enfim, então a gente vem monômeros, aí esses monômeros que foram absorvidos, que estão disponíveis, né? São eles que vão ser utilizados nas rotas catabólicas. São eles que vão ser usados para a produção desse carinha aqui, ó, o ATP, que é quem transporta a energia. Calma, que a gente já vai falar dele de novo, tá? E aqui também é onde é produzido o CO2, né? Por que a gente respira e absorve oxigênio do ambiente e perde, libera CO2? Porque todos os processos metabólicos, né? Todos os processos catabólicos de respiração celular, também chamado ciclo do ácido cítrico, demanda oxigênio e ao mesmo tempo libera, perde CO2. Tá? Então, por isso a gente respira e precisa eliminar CO2 o tempo inteiro. Experimenta fechar aí, tampar a respiração por 2 horas. Vai morrer, não faz isso não. Mas é porque o tecido fica sem oxigênio e ao mesmo tempo você se intoxica com o CO2 que fica em grande quantidade ali dentro, tá? Bom, professor, mas eu não sei ainda, não entendi o que é essa porcaria desse ATP. Olha só, eu coloquei aqui armazenamento de energia
porque esse termo pode, entre aspas, porque esse termo pode causar confusão na cabeça de vocês. Não é que ele vai armazenar no sentido de ficar lá para sempre, até semana que vem, guardadinha lá, não, tá? Ele armazena transitoriamente, ele carrega a energia, tá? O primeiro deles e o mais importante é o que a gente conhece como ATP, certo? Para que o ATP seja formado, ele vai lá e transporta, né? Então, aqui eu tenho uma molécula de adenina, certo? Que é um tipo de aminoácido. Isso, ele segura transitoriamente. Já vou explicar como isso acontece, mas ele segura transitoriamente para levar isso para algum lugar. Então, por exemplo, isso é produzido na mitocôndria, mas eu estou precisando em outro lugar na célula. Então, lá na membrana celular, ele vai lá e leva para a membrana, certo? Então, ele carrega transitoriamente, tá? Então, isso é composto, né? É chamado de adenosina trifosfato, porque ele tem uma molécula de adenina ligada a uma molécula de ribose, que é um tipo de carboidrato, certo? Então, isso tudo aqui é um nucleosídeo. Isso, com fosfato, ele tem uma afinidade por fosfato, né? O que é fosfato? É uma molécula de fósforo ligada a 4 oxigênios. Isso é um fosfato. Então, aqui, ó, eu tenho um fosfato, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, certo? Então, quando eu tenho apenas uma molécula de fosfato aqui, é chamado de adenosina monofosfato. Se eu tenho duas, é chamado de adenosina difosfato. Se eu tenho três, adenosina trifosfato. Ele serve mesmo, né, usando esse exemplo que o João deu aí, como um guincho, né, como um transportador. Ele é um caminhãozinho que gruda lá um fosfato e esse fosfato, quando ele é liberado, ele libera também um elétron. Por isso libera energia, tá? Então, isso daqui é o que faz esses grupos fosfato, é quem fazem com que essa molécula seja rica do ponto de vista energético, tá? E aí o que acontece? Quando esse alimento que foi ingerido, né, os nutrientes todos, glicose, carboidratos, proteínas e lipídios, quando eles chegam a essa fase, eles vão sendo armazenados na forma de ATP. E da mesma forma que, para eu formar ATP, é só eu ir colocando fosfato, para eu gastar o ATP, eu vou tirando fosfato. Então, eu tenho adenosina monofosfato, que depois, quando eu agrego lá um pouquinho de energia, vira adenosina difosfato, e depois, se eu boto mais um pouquinho de energia, vira adenosina trifosfato. É mais ou menos isso aqui, ó. Uma molécula de ATP. Uma outra coisa importante, pessoal, quando vocês veem essa setinha que vai para um lado e para o outro, quer dizer que que há isso, tá? Exatamente, Caio. Então, quando eu tenho setinha para um lado e para o outro, eu tenho uma reação que ela pode ser revertida. Não quer dizer equilíbrio, tá? Quando a setinha ela tá só para um lado, quer dizer que a reação só acontece naquele sentido. Quando ela tá ao contrário, uma para um lado, outra para o outro, quer dizer que tanto eu posso ter, nesse caso aqui, um ATP que vira ADP, quando eu posso ter um ADP que vira ATP, tá? Então, quando tem essas setinhas, uma num sentido contrário da outra, quer dizer que essa reação pode ter uma via de mão dupla, tá? É como se fosse uma rua que carro vai para um lado e para o outro, tá? Professor, por que é adicionado fosfato em ração para ruminantes? O fosfato, o fósforo, ele é um dos principais minerais que a gente tem no organismo, nos dentes, em tudo quanto é canto, nos ossos. Então, sem fosfato a gente não vive, tá? E ele é um macromineral, ele é um dos que são mais requisitados na dieta. Tanto fósforo quanto sódio, cálcio, tá? São dos mais requisitados. Nada. Então, olha só. Aqui eu tenho representando, ó,
um ATP, ou seja, aquela molécula bem energizada, certo? Quando eu quebro isso, eu consigo liberar para cada ATP que eu quebro. Eu formo um ADP, né? Por quê? Deixa eu pegar minha canetinha de novo. Porque quando eu quebro o meu ATP, ele vai perder uma parte disso aqui, ó. Certo? Ele vai perder essa parte. E aí, o ATP, quando perde um fosfato, ele vira ADP, porque vão sobrar só dois, de difosfato, certo? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Além disso, a liberação de um hidrogenofosfato, né? Porque essas reações, elas acontecem por hidrólise. O que que é hidrólise? É quando numa interação com uma molécula de água, estão vendo aqui, ó, tem uma molécula de água aqui, ó. Deixa eu botar minha coisinha de novo. Aqui tem uma molécula de água. Quando essa molécula de água interage com uma molécula de ATP, há uma quebra desse fosfato e, ao mesmo tempo que libera isso, né, esse fosfato interage com a água, né, ele é liberado e, ao mesmo tempo, perde-se elétrons aqui. Certo? Vocês estão vendo que esses íons aqui, ó, eles são carregados do ponto de vista negativo. Então, ele é carregado eletricamente. E aí, o que acontece? Nessa quebra, além de liberar tudo isso, a adenosina e o hidrogênio fosfato, libera também energia. Tá? Quando a gente fala em energia em quilocaloria, isso representa energia térmica. Tá? O quanto de energia na forma de calor isso pode liberar. Então, para cada ATP que é quebrado, na forma de ADP, são liberados 7,3 quilocalorias por mol. Quando eu comparo isso com AMP, por exemplo, é o dobro. Então, geralmente, essa é a principal molécula que é utilizada para a produção de energia. E ela fica o tempo inteiro assim, ó. Uma hora eu tenho a produção, então esse ADP, juntamente com fosfato né, todos os componentes elétricos lá, eu vou ter a formação de ATP. Outra hora eu vou ter gasto, então esse ATP volta a ADP. Então, uma vez que ele é quebrado, ele não é perdido, ele volta para ser produzido mais ATP, certo? Então, basicamente, esse grupo, né, essa adenosina, mono, di, trifosfato, né, esses três, eles têm um grupo fosfato que vai ser hidrolisado. O que é hidrólise? É a quebra. Aqui, vou marcar aqui, ó, hidrolisado. É a quebra dessa ligação, dessa reação química por água. Hidro vem de água. Lise de quebra. Então, hidrólise é uma quebra feita através de uma reação com água, certo? E aí, sempre que há uma quebra dessa energia, dessa ligação, sempre que há uma ruptura por hidrólise dessas ligações do fosfato, há então uma liberação de energia. Professor, você vai cobrar quanto de energia, não sei o que, na prova? Não, né? Mas é importante que vocês saibam que o ATP tem muito mais energia do que um AMP, por questões óbvias. Se eu sei que cada fosfato desse que eu quebro é uma quantidade de energia diferente, então eu vou ter esse tipo de coisa, tá? Libera água? Não. Quando a gente faz hidrólise, a gente gasta água, tá, Caio? Então, a molécula de água, ó, se você olhar aqui, deixa eu botar minha coisinha de novo. Olha só, eu tenho aqui a água, tá vendo? Ó, nesse canto esquerdo. Aqui na frente, essa água está incorporada junto com o fosfato. Consegue ver? Ó? Eu tenho aqui 4 moléculas de oxigênio, que vem uma daqui, uma daqui, uma daqui, né? Na verdade, daqui dessa ponta. Então, 3 moléculas de oxigênio, a outra vem de onde? Da água. E tem um H2 que vem também da água, tá? A água vem para quebrar a ligação. E aí, nessa que ela se liga com esse fosfato terminal, ela acaba liberando esse fosfato, né? Por isso é chamado de hidrogenofosfato. E, além disso, a gente tem a liberação também de energia, tá? Então, eu falei isso na aula passada, se eu não me engano, todos os mecanismos onde há, eu não vou dizer todos, mas praticamente todos os mecanismos metabólicos no organismo,
o catabolismo vai acontecer, boa parte das vezes, por hidrólise, sobretudo de sacarídeos, né, de carboidratos. O que é isso? E no intestino, o processo de digestão intestinal, todo ele é dado por hidrólise, ou seja, ele precisa de água. Não é que libera água, né? Ele usa a água para fazer essa quebra das reações, tá? Então isso é o que a gente chama de hidrólise. Beleza, professor? Então eles estariam em equilíbrio químico ou não? Como assim? Eu não entendi sua pergunta, Sara. Sara? Sara, Professor, no caso das oi. setas, Diga, Sara, pode é, falar. em bioquímica a gente viu que as setas, as duas para um lado diferente, do tamanho igual, seria o equilíbrio químico. Nesse caso, ele se aplica ou não? O que seria um equilíbrio químico para você? Não sei em que contexto vocês viram isso. No contexto de base, ácido. Não, aqui não está relacionado a equilíbrio, não, tá? Ok. Só indica que essa reação ela acontece nos dois sentidos, ou seja, eu tanto vou ter ATP sendo convertido a ADP de hidrogênio fosfato e energia, quanto o oposto, usando tudo isso para a produção de ATP, tá? Beleza? Bom, a gente tem ainda outros agentes que também atuam na transferência de elétrons, né, nas reações de óxido-redução, de oxidação, de redução e tudo mais, tá? Que são alguns cofatores enzimáticos, ou também chamados coenzimas. Quem são elas? NAD e FAD. Sempre que vocês viram, aqui está faltando um sinalzinho, vou colocar ele aqui de canetinha, tá? Sempre que vocês viram, opa, FADH, perdão, deixa eu apagar aqui. Gente, tô achando o máximo mexer com esse negócio. Ou bosta, peguei o trem errado. Caneta. Então, ó, eu tenho FAD e NAD. Sempre que vocês virem eles com esses símbolos de positivo, quer dizer que eles não estão carregados eletricamente. Ou seja, eles são uma molécula que estão ali para receber energia. Tá? Então, esses cofatores enzimáticos ou essas coenzimas NAD e FAD, eles também transportam elétrons e, além de transportarem elétrons, eles carregam consigo hidrogênio. Tá? Então, são moléculas que também conseguem carregar grande quantidade de energia. Tá? Estima-se, por exemplo, que para cada NAD ele transporta energia equivalente a mais ou menos 3 ATPs e cada FAD carrega energia correspondente a mais ou menos 2 ATPs. Então, eles carregam, né, ou a produção de um desses significa que há muito mais energia sendo produzida, tá? Vamos conhecer essas moléculas, as duas. Bom, aqui em cima, vou passar uma linha bem aqui separando a parte de cima da parte de baixo. Aqui em cima eu tenho esses cofatores, ou essas coenzimas, na forma ainda não reduzida, tá? Ou seja, ainda não portadora de elétrons ou qualquer outro componente energético, tá? Então eu tenho o NAD, ele é um cofator formado por uma nicotinamida e ribose e um ADP bonitinho aqui. Olha que bonitinho, né? Uma molécula de ADP incorporada. Isso daqui é um cofator, tá? Tudo isso é uma coenzima, tá? Aqui eu tenho também, ó, no caso do NAD, o NAD ele tem uma riboflavina, tá? Que é uma flavina mais um ribitol, que é a vitamina B2, tá? Riboflavina, ligada a uma molécula de ADP. Então, além deles terem essa
conformação, né, esse radical de carregar um ADP consigo, ou seja, ele consegue aceitar. O que é um ADP? Uma adenosina de fosfato, não é isso? Então, ele tem esse ADP e consegue, então, carregar energia e, além disso, consegue também aceptar íons de hidrogênio, o que faz com que ele seja muito mais eficaz no processo de carreamento energético. Então, olha só, deixa eu passar uma outra coisa aqui. Olha só. Então, aqui, ó, na nossa esquerda, eu tenho NAD, que vai se transformar em NADH, certo? O que ele carrega consigo? Ele carrega hidrogênio e 2 elétrons. Tudo isso, na hora que esse NADH for oxidado, ele vai acabar perdendo esse íon de hidrogênio e esse elétron que foi ganhado, e ao mesmo tempo ele libera isso como energia. Por isso, ele acaba carregando uma quantidade energética muito melhor do que o ATP, apesar de que não são todos os metabolismos, não são todas as rotas que conseguem usar ele como doador de elétrons, né? Quando a gente pensa no FAD, o FAD da mesma forma, ele doa aqui, na verdade, 2 hidrogênios e 2 elétrons e dá origem a um composto, que a gente chama de FAD-H2, certo? Então, FAD e NAD são aceptores de elétrons, tá? Com sinal negativo, não, tá? Quando eles estão na forma reduzida, carregados eletronicamente falando, né? Eles são NADH e FADH2, tá? Eles não têm sinalzinho negativo. Agora, quando eles estão oxidados, quando eles estão prontos para receberem elétrons, aí eles têm a carga positiva, tá? Então, basicamente, esses são os 3 principais aceptores, né, e carreadores de energia: ATP, NAD e FAD, certo? O NAD, quando carregado, digamos assim, eletricamente, ele dá origem ao NADH, o FAD dá origem ao FADH2, certo? A gente vai ver direitinho onde eles são produzidos, tá? E em que quantidade eles são produzidos, certo? Mas basicamente essas são as características químicas, não vou me ater muito a isso daqui. Acho mais importante que vocês saibam o que acontece, né, esse mecanismo de acepção de hidrogênio e elétron, que é o que garante com que, uma vez reduzido, esse composto consiga carregar transitoriamente energia. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, NAD, NAD, FAD, ATP, tá por aí? Beleza. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Vou explicar. Então, olha só. Vou voltar aqui nesse, tá? NAD e FAD são compostos ou são coenzimas, né? São importantes. É muito difícil mesmo, gente. Não tem exemplo. A gente vai falar sobre vias metabólicas daqui a pouco. Tá? Isso tudo acontece lá na bioquímica, no micro da coisa, certo? Então não tem uma coisa palpável, né? Tá produzindo energia. Daqui a pouco eu vou a gente vai começar a falar sobre algumas vias metabólicas, tá? Mas infelizmente isso daqui é teórico, é decoreba e é difícil mesmo, é muito nome, né? Por isso eu estou indo tranquilo aqui para não assustar vocês demais, né? Acho que não está adiantando, mas tudo bem. Então, o ATP vocês entenderam, beleza. O NAD e o FAD, eles têm uma mesma função do ATP.
ADP, ADP, AMP, que é carregar elétrons nessas reações de oxidação e redução que acontecem para o transporte elétrico, tá? Pessoal, talvez, se por acaso vocês estiverem com muita dificuldade nesse negócio de próton, elétron, não sei o que, hidrogênio, blá, blá, daí talvez é bom voltar lá na química, lá do ensino médio, né? Principalmente para quem já parou de estudar há um tempo, dê uma olhada lá, tá? Porque a gente vai falar de parte básica que vocês viram lá na química. Então, é preciso que vocês tenham um conhecimento prévio aí, tá? Então, olha só, aqui eu tenho ATP, beleza. NAD e FAD, que são também moléculas que, além de transportarem elétrons, carregam também hidrogênio, que são moléculas carregadas, né? Então, por isso, do ponto de vista energético, eles acabam carregando uma maior quantidade de energia para a célula, tá? Então, o saldo, no final das contas, quando eu tenho NAD, H e FAD-H2, acaba sendo maior do que um saldo só de ATP, tá? Aí deu ruim, né, Daniel? E aí o que acontece, ó? Quando esse NAD está na forma oxidada, ou seja, quando ele perdeu é, é, todo o processo, né? Quando ele perdeu todos os elétrons, perdeu o hidrogênio, enfim. Quando ele não está carregado, ele recebe a forma de NAD+, certo? Quando ele acepta elétrons, ou seja, ele recebe. Então, olha só, dentro daquele metabolismo, vocês vão ver daqui a pouco glicólise, depois do intervalo. Então, quando vai quebrando a glicose, vai liberando um H mais aqui, vai liberando elétron na forma de ATP, né? Ou doa simplesmente esse elétron. O que acontece essa molécula ela chega, o NAD+, e o FAD, eles chegam até essa reação e conseguem, ao invés daquilo se dispersar, né? Ah, quebrou um negócio, vai perder aqui. Não, ele chega lá e fala, opa, dá para mim, né? Deixa eu segurar essa energia, deixa eu guardar ela e levar ela para um lugar que está precisando. Então é desse jeito que acontece. Quando ela está carregada, o NAD é chamado de NADH. Por que NADH? Porque ele tem um Hzinho a mais aqui, ó, certo? O FAD, quando ele está carregado, ele é chamado de FADH2. Por quê? Porque ele tem aqui 2 hidrogênios, tá? Então, ambos recebem, tanto o NAD quanto o FAD, elétrons e íons de hidrogênio, certo? Então, NADH recebeu um hidrogênio e 2 elétrons, está carregado. FADH2 recebeu 2 hidrogênios e elétrons, também está carregado. Quando ele vai lá e perde, doa esses elétrons todos, doa esse hidrogênio, aí ele volta a ser FAD, na forma descarregada, digamos assim, né? É como se fosse uma bateria. Liguei na tomada, carregou, virou FADH2. Usei, descarregou, virou FAD. Eu jogo essa bateria fora de primeira, dependendo, né? Se for uma pilha não recarregável, talvez. Mas se é uma bateria de celular, não. Vou lá e ligo na energia de novo. O metabolismo, a quebra de glicose, as reações catabólicas são uma espécie de carregador de celular, vamos supor, né? Ele vai lá e, puf, dá energia aqui, pronto, carregou. A célula usou, descarrega de novo e fica nessa. Por isso, né, essa reação ela consegue ser invertida, né? Eu tanto produzo FAD a partir de FADH2, quanto eu produzo FADH2 a partir de FAD. Bom, então a gente falou ATP, ADP e AMP, né? Falamos sobre NAD, FAD, todos esses são aceptores de elétrons, né, e tudo mais. E aí o último deles que a gente vai falar, desses compostos que ele tem, né, e transferem, transportam elétrons, né, energia, é o acetilcoenzima A, que esse daqui é o último metabólito, digamos assim, da degradação de vários componentes, principalmente aqui, né, no nosso caso que a gente vai falar hoje, da glicose, e que vai ser utilizado na rota metabólica do ciclo de Krebs, né, na via metabólica do ciclo de Krebs. Esse acetilcoenzima A,
ele carrega, então, um grupo acetil, né, que é esse CH3COO aqui, grupo acetil, né? Ele tem a coenzima A, por isso é chamado de acetil-CoA, né, o acetil-coenzima A, porque ele tem o grupamento acetila, né, o acetil, junto, né, ligado a uma coenzima A, que é esse negócio grandão aqui, certo? Então aqui a gente tem vários componentes que formam essa coenzima. E o que é uma coenzima? Ela serve, né, ou ela atua como transportadora de alguma outra substância ou de algum outro produto, né, nesse caso aqui, aceptor de elétron. Então a gente tem NAD-FAD, que é uma coenzima, né, que quando oxidadas não tem elétrons, não tem energia, mas quando reduzidas possuem, né? E aqui nesse caso a coenzima A, que é o último ponto ou é o primeiro, depende do ponto de vista, né? É o que dá subsídios ou que fornece, né? Leva esse grupamento para lá para o ciclo de Krebs para que haja produção energética. Professor, entendi porcaria nenhuma. Calma. Simplesmente entendam o que é a coenzima A, de que ela é formada. Aqui a gente tem vários grupamentos químicos, não vou entrar disso em questão aqui, tá? E tem uma ADP fosforilada, que é tudo isso compõe esse CoA, que é a coenzima A, tá? O resto aqui é o grupamento acetil. Bom, isso vai entrar lá no ciclo de Krebs. Todo esse negócio grandão aqui vai ser degradado, tá? Vão formar vários compostos intermediários até que haja formação de energia pelo processo de oxidação ou de respiração celular, tá? Aguenta aí que daqui a pouco ou na próxima aula vocês entendem qual que é a função disso, tá? Um grupamento acetila que tem essa conformação química, CH3CO-, tá? Isso é um grupamento acetila. Aqui ele tem uma dupla O ligadinha aqui, ó, tá? Beleza? Então, deixa eu riscar aqui só para talvez ficar mais visível para vocês. Isso daqui, ó, é o grupamento acetila, certo? Ela vai ser utilizada lá no ciclo de Krebs. E isso vai ser utilizado para o processo de oxidação. É isso que eu estou falando. Vocês vão ver na hora que eu mostrar para vocês uma via metabólica, que é chamada de ciclo de Krebs, vocês vão entender para que serve esse acetil-CoA. Para que é usado. É, essas duas primeiras aulas são bioquímica pura, porque sem isso daqui vocês não conseguem fazer fisiologia, tá? Então por isso nós todos são três professores que pegam essa disciplina, nós resolvemos incluir duas aulas de bioenergética, porque tem muita gente que não viu, muita gente viu e não lembra, né? Mas isso acaba sendo muito útil para a nossa disciplina, tá? Bom, então aguenta aí que a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs na próxima aula. Só lembrem, o acetil-CoA ele também é uma coenzima, assim como o NAD-FAD, e também serve para o transporte, né, ou a condução de moléculas que ou já possuem energia ou vão ser utilizadas para isso, tá? Bom, então temos ATP juntamente com ADP, AMP, NAD, FAD e acetil-CoA. Essas são as principais substâncias, compostos, que conseguem transferir ou carregar energia nessas vias catabólicas. Tá? Beleza? Até aqui? Tá. Então, se vocês entenderam tudo, para que a gente precisa entender essa bagaça? Para que a gente precisa estudar isso aqui, né? Igual o Rafael falou, é bioquímica pura. Para que a gente precisa saber essa merda? Por quê? Porque quando a gente entende o que é o normal, como as coisas acontecem, a gente consegue entender o que não é normal. Né? Aqui na medicina veterinária, vocês vão conhecer tudo o que em condição normal acontece, né? Sobretudo na fisiologia, para daí você saber o que não acontece.
ou o que não acontece, por que que não está acontecendo. Por exemplo, num caso de deficiência nutricional, isso aqui tudo que eu estou falando, vocês vão usar lá na nutrição animal, por exemplo, tá? Além de usar aqui na fisiologia. Vocês vão precisar reconhecer, por exemplo, o Rafael, não sei se você estava na aula passada, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: você não sobe de elevador do primeiro direto para o 20º andar, nem de escada, nem de jeito nenhum. A não ser que você seja Superman, você não consegue fazer isso, né? Para que você suba um prédio de 20 andares, você precisa passar pelo primeiro, passar pelo segundo, passar pelo terceiro, até chegar no 20º, né? Da mesma forma, quando você está construindo alguma coisa, ninguém constrói o 20º andar antes do primeiro, né? Porque você precisa consolidar uma base. Se você não construir uma base bem feita, vai cair o prédio em cima da sua cabeça. E quando a pessoa entra num curso de veterinária, tem atitude tipo a sua, de é diferente do que eu imaginei da rotina, né? Ou eu trabalho na área e eu nunca vi isso, né? Uma coisa é você trabalhar na área, ter um pet shop e tudo mais, você entende aquilo que os outros te dizem e tudo mais, né? Não estou dizendo que é o seu caso, mas é o que acontece muito. Outra coisa é você saber o que acontece e por que está acontecendo, né? Então, aqui na medicina veterinária, imagina que você está construindo o seu prédio. Você não consegue chegar na clínica, no seu 20º andar, sem passar pelo térreo, sem passar pelo primeiro andar, sem passar pela bioquímica, pela fisiologia, né? Então, foi, não sei se você estava no evento de ontem, eu falei isso, eu acho que no período da noite. Você não consegue chegar lá na vivência prática sem você consolidar bem as partes básicas. Então, se você faz direito a bioquímica, a anatomia, vai facilitar lá, por exemplo, na farmacologia, na anestésio, na clínica, que é o que geralmente muita gente quer, né? A pessoa entra, quero fazer clínica, né? Mas esquece que até chegar na clínica, a pessoa precisa entender de anatomia, precisa entender de bioquímica, precisa entender de parasito, de microbiologia, precisa entender de exames laboratoriais, tá? Então, assim, eu sei que muita gente já entra com sangue no olho, querendo ver bicho, querendo pegar no bicho, e não quer estar nem aí para isso aqui, mas uma base bem feita, um piso térreo, um alicerce bem feito num prédio segura ele de pé, tá? Então, é difícil? É difícil. É decoreba? É decoreba, tá? Mas não tem outra forma. Isso vocês vão precisar, tá? E é assim mesmo. E olha, é o que eu venho falando desde a semana passada, na nossa primeira aula, né? É pegar e estudar. Olha, eu só vou levantar aqui hoje a bunda da cadeira na hora que eu conseguir entender essa porcaria, né? Eu já coloquei lá para vocês o programa da disciplina, coloquei para vocês os livros. É só ir lá no livro procurar onde é que está a glicólise, por exemplo, ou bioenergética. Vai lá, procura, desce o cacete, né? E outra coisa, só não chega ao final se a morte separar. É, então, mas é isso mesmo. E é assim, ó, é, é o exatamente. É ter o comprometimento de que você fazendo. Olha, se você não faz, se você não entende a fisiologia, se você não entende a bioquímica, caramba, é difícil demais você entender uma farmacologia ou qualquer outra coisa lá para frente, certo? Então, se for preciso assistir 2, 3 vezes, assistam mesmo. Leiam no livro, né? Eu disponibilizo meus slides para vocês, ainda não disponibilizei esse, mas vou fazer isso, justamente para vocês usarem como roteiro, né? Porque aqui tem muito pouco texto, tem mais figura e tal. Então, usem tudo que vocês têm a favor de vocês e manda bala, tá? E sigam o meu conselho, não deixem para estudar no último minuto antes da prova, vai dar ruim, tá? Vocês já estão vendo que o negócio, o fumo entra se não tomar cuidado, tá? Então, tomem, como tá aqui nesse slide, propositalmente ou não, fica a dica, tá? E estudem. Tem gente que já viu, né, que quem está no primeiro período ainda talvez não tenha a real noção, né? Mas quem já está aqui sabe que
É complicado, não é fácil. Se alguém te disse que veterinário é fácil, meu filho, pode ir lá e descer o couro nessa pessoa que mentiu para você, tá? É. Se a pessoa falar, ah, não, faz veterinário que é fácil. Ou ele fez mal feito ou nunca fez veterinário na vida, porque não é para ser fácil mesmo, tá? E a gente, graças a Deus, aqui no Goiás, a gente tem uma, uma flexibilidade que eu não preciso passar aluno. O aluno passa por mérito. Se não tem mérito, não passa, tá? É exatamente isso. Graças a Deus. Porque tem faculdade que acha a gente faz a gente passar, né? O povo na marra. Aqui não, aqui tem que passar por mérito. Bom, enfim, quando a gente pensa em bioenergética, né? E a gente já falou, né? O que é bioenergética e tudo mais, a gente tem que pensar o seguinte: que existem dois extremos quando o assunto é bioenergética, certo? O armazenamento excessivo, quando a energia está sobrando muito, provoca obesidade, entre outros problemas, como por exemplo diabetes mellitus tipo 2, como por exemplo doenças cardiovasculares, né? Então, o excesso, tudo isso de energia é armazenado, tá? É armazenado na forma de ATP, de NAD, FAD? Não, é armazenado na forma de lipídios, de gordura, tá? Então, por isso tem esse cachorrinho gordinho aqui. O contrário também é verdadeiro, né? A morte por inanição, por exemplo, quando o indivíduo está passando fome, né, vai emagrecendo progressivamente, ele acaba consumindo o que ele podia gastar e o que ele não podia, né? E aí começa a ter um desequilíbrio energético de tal forma que o indivíduo começa a gastar tudo aquilo que ele não pode mais. Então, por exemplo, proteína, ele começa a gastar o resto de proteína, né? E aí o animal vai ficando caquético, até pode vir a óbito. Então, normalmente, né, a gente precisa entender bioenergética, como eu falei que vocês vão usar isso lá para nutrição, justamente para eu saber o que eu preciso dar para o animal. Se eu dou muita ração, o bicho fica gordo, tem diabetes. Se eu não dou ração, o bicho morre de magreza. Eu tenho, por exemplo, algumas infecções que podem levar a ambos esses quadros aqui, ó. Tanto a obesidade quanto a uma caquexia terrível, né? Então, se eu sei que o animal não pode ficar dessa forma, e se eu sei o que eu preciso fornecer para ele, eu preciso conhecer bioenergética, tá? Então, é preciso saber o equilíbrio, o que o animal realmente necessita nesse caso, tá? Tá, beleza, entendemos conceitos, vimos algumas coisas básicas. Até aqui, beleza? Apesar dos pesares, dá pra gente seguir ou não? Então, beleza. Vamos embora. Começamos a respiração celular por glicólise. Alguém já ouviu falar de glicólise? O que vocês já ouviram falar de glicólise? Tá, lise vem de quebra. Quebra de quê? Vou pôr minha canetinha de novo. Lise vem de quebra, glico vem de glicose. Olha que lindo. É aqui que começa o processo de respiração celular. É quando essa glicose é quebrada para a produção de energia, ou o começo dessa produção de energia, tá? Vamos lá. A glicólise, por definição, é a via, então, que o organismo obtém energia dos monossacarídeos. O que são monossacarídeos? Alguém lembra? Que eu falei lá atrás? O que é um monossacarídeo? Eu expliquei para alguém que me perguntou isso. É um carboidrato depois de quebrado, né? Eu tenho um polissacarídeo, não é isso? Ó, tá ligadinho aqui com várias moléculas de carboidrato juntinhas, né? Quando eu tenho um monossacarídeo, eu faço uma quebra dessas ligações ainda no trato gastrointestinal, né? Que vão liberar uma molécula sozinha dessa. Uma molécula de glicose, de galactose, de frutose, maltose, enfim. Bom, então essa é uma via central no metabolismo,
certo? E é a com maior fluxo de carbono na maioria das células. Por quê? Porque a glicose é a principal ou a principal fonte, né, o principal combustível da maioria dos tecidos. Por exemplo, alguns, como eritrócitos, medula, encéfalo e o próprio esperma, eles dependem da quebra de monossacarídeos, né? No caso do esperma, por exemplo, a gente tem grande quantidade de frutose. Então, para que os espermatozoides obtenham energia, eles só conseguem, para nadar lá, né? Quem já viu um espermatozoide na vida, na televisão ou qualquer outro lugar, vê que o espermatozoide nada, né? Ele nada por quê? Porque ele precisa, ele produz energia através da frutose que tem ali dentro, tá? Então, a glicólise e o metabolismo de carboidratos de maneira geral, que é o que a gente vai focar aqui, é a principal fonte de ATP, principal fonte de energia, tá? Só, mas tem metabolismo de lipídio, de proteína, a gente não vai falar disso não. A gente vai deixar esse catabolismo, vocês vão ver depois. Quem não viu bioquímica, provável que veja lá, tá? Mas se vocês não virem em outro lugar, na nutrição animal, vocês vão rever isso tudo, tá? Bom, são várias reações. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de glicólise, apesar do nome, vou voltar até aqui, ó. A gente está falando de respiração celular. Respiração remete a gente ao quê? Ao oxigênio, né? A oxidação. Só que nesse caso, gravem bem isso daí. A glicólise acontece no citoplasma sem a presença de oxigênio. Apesar de ser o início do processo de respiração celular, apesar de ser o início dessa produção de energia para a produção lá na frente de piruvato, a gente tem aqui um processo que ocorre sem oxigênio, na anaerobiose, tá? É uma via, como a gente viu lá atrás, uma via com... O que é uma via metabólica? É uma sequência de várias reações, né, que são sequenciais, uma depois da outra, para produzir alguma coisa, né? Aqui, nesse caso, a gente tem 10 etapas, 10 reações que são catalisadas por enzimas e vão gerar, no final das contas, duas moléculas de um composto de 3 carbono, que é chamado de piruvato. Nossa, professor, não estou entendendo nada. Pera, já vou mostrar para vocês. Durante essas reações sequenciais, parte da energia livre da glicose é conservada na forma de ATP, que é a adenosina trifosfato, que recebe o fosfato lá aceptando elétrons, e o NADH, que é uma coenzima. Bom, quando a gente fala de glicólise, a gente separa ela em duas importantes fases. Uma fase é chamada de fase preparatória ou fase de investimento. O que é uma fase de investimento? Olha aqui, ó. A glicose começa a ser quebrada e aqui consome um ATP. Lembram? Do ATP para o ADP, há gasto, perda de energia. Do ADP para o ATP, ou seja, do diputrifosfato, há um ganho de energia. Então, olha só, aqui eu tenho uma molécula de ATP, aqui eu tenho outra. O que aconteceu? Gasto de energia. Então, essa primeira fase, que envolve 5 reações, na verdade 4, né? É uma fase que é chamada de fase preparatória. Ou seja, vai haver uma fosforilação da glicose, certo? Até a produção desse componente aqui, deixa eu pegar minha coisinha aqui, que é chamado de gliceraldeído 3-fosfato, que vai seguir na próxima fase da glicólise, certo? Aqui eu tenho gasto, por isso é fase de investimento. Ele está investindo lá dinheiro, como a gente investe num negócio, para produzir alguma coisa boa que vai me dar lucro. E aí o lucro vem na segunda fase, que é a fase de pagamento, certo? Na fase de pagamento, eu tenho o pagamento propriamente dito. Vou ter a produção de NADH, de ATP e mais ATP aqui, certo? Então, olha só, vou voltar no outro. Eu tenho uma molécula de glicose,
que é convertida pela hexoquinase em glicose 6-fosfato, através da ação o númerozinho que está aqui, pessoal, é o que está nessa legenda aqui do lado, ó, tá? Então, nessa segunda reação de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, a gente tem a ação da fosfohexose isomerase. Da frutose 6-fosfato, aqui ela ganha um fosfato que vem daqui, certo? Então, se é tri se transforma em difosfato, eu tenho a liberação de um fosfato. Onde é que está ele? Aqui, ó. Porque aqui eu tenho 2 fosfatos na frutose 1,6-bifosfato. E aí, no final, eu tenho a formação do gliceraldeído 3-fosfato. Que labirinto! Que labirinto, menino! Enfim, essa é a primeira fase, ou fase preparatória. Na fase, daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês, se não ficar claro, que lá o cara mostra algumas animações, tá? Se não ficar claro, eu volto e explico de novo. Digliceraldeído 3-fosfato, a gente tem, né, 2, então olha só, vou voltar aqui de novo. Quantos carbonos eu tenho aqui? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, rapidinho. Ô, porcaria. Quantos carbonos eu tenho na glicose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordam comigo? Tem 6 carbonos. Até aqui, ó, até frutose, eu ainda tenho um composto com 6 carbonos. No final da fase preparatória, as moléculas formadas de gliceraldeído 3-fosfato, que são duas, né? Vão ser formadas duas, vão dar origem a 2 cadeias ou 2 compostos com cadeias de 3 carbonos cada uma. Então eu tinha uma cadeia de 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ela foi, depois de várias reações químicas, partida ao meio, e no final da fase preparatória, eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. É o que entra aqui, ó, esse doisinho, na fase de pagamento. E é nessa fase, através de vias de oxidação e fosforilação, é que o NAD ganha elétrons e moléculas de hidrogênio, certo? E com isso, esse composto de uma cadeia de 3 carbonos, ele vai sofrendo várias reações. A 1,6-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, até ele ser convertido finalmente em piruvato, que é essa moléculazinha aqui do lado, onde nós temos uma cadeia de 3 carbonos, certo? E isso tudo para chegar nessa porcaria aqui. Sim, por quê? A partir daqui, a gente tem a entrada, né, a conversão primeiro desse piruvato em acetil-CoA, que foi aquele outro aceptor de elétrons que a gente viu lá atrás, que ele vai entrar no ciclo de Krebs para o processo de oxidação, o processo de produção energética, tá? Lá no ciclo de Krebs, bonitinho na mitocôndria. No final das contas, quando eu olho para isso aqui, eu tive um gasto de 2 ATPs no começo? Tive, né? Mas se eu for pensar, eu ainda tive um saldo de 2, por quê? Eu tinha 4 produzidos, gastei 2, vou ter um saldo total de 2 ATPs, eu ainda tenho 2 NADH e ainda tenho 2 piruvatos, que vão me dar um montão de energia lá para frente. Então, mais ou menos isso. Então, no final das contas, a glicólise, ela é um processo catabólico que não é muito vantajoso do ponto de vista energético, né? Apesar dela ter um saldo relativamente bom, esse saldo ele não é suficiente para tudo aquilo que as células precisam. A partir daqui, entra esse piruvato indo
parar na via oxidativa do ciclo de Krebs, e aí sim, lá a gente tem uma produção enorme de produção energética. Só lembrando, pessoal, cada molécula de glicose, que tem 6 carbonos, vão dar origem a 2 piruvatos, que tem 3 moléculas de carbono. É como se, durante todos esses processos, a molécula de glicose ela fosse partida ao meio. Metade fica para uma parte, né? Metade fica lá para um piruvato, a outra metade para o outro piruvato. Tá? Professor, isso acontece no citoplasma, tá, pessoal? Isso acontece no citoplasma da célula através de um metabolismo anaeróbio, certo? Vou passar um videozinho. Se ainda restar dúvida, a gente volta aqui e eu explico de novo, tá? Olha só. Estão lendo sobre respiração celular. Às vezes isso Pessoal, vocês estão escutando? parece coisa Sim? Então tá bom. do 666. Tá precisando de uma ajudinha, certo? Ah, respiração celular. Não é essa, seus doidos? Presta atenção na aula que você vai entender. Fala, gurizada! Tudo certinho? Vamos começar a estudar a respiração celular. Tenha em mente sempre uma pergunta quando você for estudar. Por Vocês estão escutando só áudio ou vocês estão conseguindo enxergar também? Tudo? Tá. Então, quem tiver problema no vídeo ou no áudio, dá uma atualizada na página aí, tá? Vamos lá. quê? Para que tu tens que estudar a respiração celular? Para que ela serve? Veja bem, a respiração celular é algo vital para o nosso corpo. Se as nossas células pararem de fazer respiração celular, não vão conseguir produzir energia o suficiente e, consequentemente, a gente acaba morrendo. Então, a respiração celular nada mais é do que o mecanismo mais eficiente que as nossas células têm de criar compostos orgânicos e converter em energia que nós podemos utilizar. Essa energia utilizável para nós chama-se ATP. O ATP é uma molécula extremamente importante. Dá uma olhada nela aí. Então, aqui está a molécula de ATP. A molécula de ATP é uma adenina ligada a uma ribose, ligado a 3 fosfatos. E a energia que a gente retirou dos alimentos é armazenado entre esses fosfatos, essas ligações. Portanto, para a gente conseguir utilizar essa energia que o ATP está carregando, a gente acaba quebrando uma dessas ligações, liberando essa energia para as diversas reações da nossa célula. Resumindo, é assim, formamos o ATP aí na respiração celular, entre os diversos processos da respiração celular. Esse ATP, liberando energia, forma um ADP, que ainda pode ser considerado mais P, ou seja, mais um fosfato, porque adenosina difosfato. Aqui a gente tem uma adenosina trifosfato, porque são 3. Liberou um fosfato durante a quebra, liberou a energia, formou ADP. Esse ADP, ele vai novamente se juntar a outro fosfato durante as diversas fases da respiração celular, se transformando novamente em ATP. Lembra vocês que a gente não armazena energia em ATP, a gente armazena energia em lipídio, em gordura. Quando a gente fabrica o ATP, ele está pronto para ser utilizado a qualquer momento para a célula. Bom, então você pode entender que as ligações entre os fosfatos é onde está carregando a energia na molécula de ATP. Então, como é que você tira a energia das moléculas orgânicas e joga para essa molécula de ATP? Bom, é a partir daí que entra a respiração celular. Entenda bem, existem
3 compostos orgânicos que a gente pode tirar energia. Eles são os açúcares, os carboidratos, são as gorduras, né, os lipídios, e são também as proteínas. Na ordem, o que mais é importante para nós conseguirmos energia são os açúcares. Na falta de açúcar, quando você começa a ter pouco açúcar no teu corpo, você começa a queimar as gorduras, os lipídios. E só em último caso você queima as proteínas. Portanto, a respiração celular pode se dar com esses 3 compostos. Mas nós vamos estudar pela glicose, pelos açúcares, porque é o mais comum da nossa célula. Você obtém a glicose a partir de alimentos ricos em carboidratos. Carboidrato é açúcar, glicose é também um tipo de açúcar. Então, por exemplo, quando você come pão, massa, arroz, mandioca, você está comendo uma molécula muito grande de açúcar. Essa molécula, por exemplo, chama-se amido. O amido é uma molécula gigante de açúcar. Então, para você conseguir extrair energia desse açúcar, você começa a quebrar ele pela digestão. Então, você quebra o amido, vira maltose, e lá no teu intestino delgado, a partir da digestão dessa molécula, você fica com o açúcar simples chamado de glicose. Essa glicose cai na tua corrente sanguínea e entra na tua célula a partir das proteínas de membrana. Quando essa glicose está dentro da tua célula, aí sim começa o processo de respiração celular. A respiração celular, ela é didaticamente dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Na verdade, elas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo dentro da tua célula. Porém, a gente divide para ficar muito mais fácil o entendimento. Eu disse para ti que a glicose é um açúcar simples e ele tem muita energia. E agora que vem a grande questão, como você extrair essa energia da glicose e transformar em ATP? E aí que entra a primeira etapa da respiração celular, chamado de glicólise. Lise é quebra da glicose. Dá uma olhadinha nessa imagem da molécula de glicose. E aqui temos uma molécula de glicose. Lembro a vocês que a glicose é um monossacarídeo, é um açúcar simples. Os monossacarídeos têm geralmente entre 3 e 7 átomos de carbono. No caso da glicose, eles possuem 6 carbonos, 6 átomos de carbono. E eles estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a forma molecular da glicose é C6H12O6. Repara só que durante a glicólise ocorre a quebra da glicose. E nessa quebra da glicose, ela vai se transformar em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, né, que vão se chamar piruvato, e você vai entender logo na sequência da aula. Bom, você viu que a molécula de glicose tem 6 carbonos. Então vamos começar a estudar essa primeira etapa da respiração celular chamada de glicólise. Para você começar a quebrar essa molécula, primeiramente, você vai ter que fazer um investimento de 2 ATPs. Ou seja, no início das reações da glicólise, você gasta 2 ATPs. Pô, mas eu quero produzir, não quero gastar, não quero gastar, eu quero produzir ATP. Tudo bem, você tem que produzir ATP. Mas antes disso, você vai fazer um investimento. Você investe 2 ATPs para depois produzir uma paulada de ATP até o final da respiração celular. É como numa empresa, você investe um dinheiro e depois você tem lucro. Então, para você conseguir força o suficiente para quebrar o meio a glicose, você gasta 2 ATPs. Mas durante essas várias reações que ocorrem na glicólise, você produz 4 ATPs. Então, repara só, gastou 2, mas produz 4 ATPs. Logo, você está com um saldo positivo de 2 ATPs. Mas 2 ATPs é muito pouco, né, meu? É pouquinho. Sim, 2 ATPs não é quase nada perto do que uma molécula de glicose pode fornecer. Só que o principal objetivo da glicólise não é fornecer esses 2 ATPs. Eles são importantes, serão utilizados também para as reações celulares. Só que a glicólise tem como principal papel formar outras moléculas que continuarão na respiração celular. Então eu disse para ti, gastou 2 ATPs, produziu 4, mas durante a quebra da glicose, ela libera elétrons ricos em energia. E estes elétrons ricos em energia, nós temos que aproveitar. E aí que entra uma molécula extremamente importante, que é os famosos NAD+.
Esses NAD+, são moléculas com a capacidade de carregar elétrons ricos em energia. Portanto, a gente chama essas moléculas de carreadoras de elétrons. Sim, repara só. Quando esses elétrons são liberados durante a quebra da glicose, esses NAD+, capturam os elétrons e se transformam em NADH. Então, quando você estiver estudando, aí no seu livro, né, na matéria que o professor passou, e tiver o NAD+, eles estão sem elétrons ricos em energia. Quando tiver NADH, significa que eles já capturaram esses elétrons ricos em energia. E durante a quebra da glicose, são produzidos 2 moléculas de NADH. Além disso, eu disse para ti que durante a glicose é quebrada em 2 moléculas iguais. Então, se ela tinha 6 carbonos, agora formou-se 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Estas moléculas chamam-se piruvato ou ainda ácido pirúvico. Para a didática ficar excepcional, eu preparei um pequeno vídeo para ti. Dá uma olhadinha aí. Bom, então aqui está a molécula de glicose solta no citosol. E é no citosol, no citoplasma da célula que ocorre a glicólise, e não na mitocôndria. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lembra vocês que para a glicólise não ocorre o gasto de oxigênio, de gás oxigênio, portanto, é uma reação anaeróbica. Mas para desencadear essas reações de glicólise, você faz um investimento, você gasta 2 ATPs, que, lógico, se transformam em ADP. Aí a molécula de glicose começam as diversas reações e logo em seguida ela se parte em 2. Repara que isso ainda não é o piruvato. Precisam de algumas outras reações. Logo em seguida... Pessoal, vocês viram que na hora que houve o gasto do ATP, né? E essa bolinha amarela que grudou aqui na glicose, né? Eu tentei parar antes, mas não consegui. Mas na hora que vocês estavam vendo lá, a glicose, ela ganhou uma bolinha amarela, uma de cada lado, né? Isso é um fosfato. Então acontece uma fosforilação da glicose, e aí depois é isso quebrado, que dá origem ao gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, essa bolinha aqui que o ATP bateu lá e perdeu um pedaço ali, é justamente a parte de fosfato, né? Que é o que garante ou que leva à produção de ATP lá na frente, tá? Deixa eu dar prosseguimento no vídeo. Em seguida vem os NAD+, e capturam os elétrons ricos em energia, se transferindo a NADH. Logo em seguida, vem moléculas de ADP, capturam um fosfato, se transformando em ATP, ricos em energia, né? As moléculas, as moedas energéticas de nossa célula. E fica o quê? Ficam os 2 piruvatos, obviamente, cada um com 3 carbonos. A glicose tinha 6 carbonos, piruvatos, cada um com 3. Então, o que formou de lucro? Foi um lucro de 2 ATPs, 2 piruvatos e ainda os 2 NADHs. Os ATPs eles já podem ser utilizados para as reações celulares agora, então está prontinho os ATPs para ser utilizados. Porém, os piruvatos e os NADH entram na mitocôndria para a sequência da respiração celular. Vamos resumir tudo então. Durante a glicólise, que é a quebra da glicose, foram gastos 2 ATPs, porém produzidos 4 ATPs. Saldo positivo de 2 ATPs. Além disso, formaram-se 2 moléculas de NADH e 2 piruvatos. Estes ATPs já estão prontos para serem utilizados pela célula. Porém, os 2 piruvatos e os 2 NADH continuam a respiração celular. São essas moléculas que vão entrar na mitocôndria para dar sequência, tanto para o ciclo de Krebs, como também lá para a cadeia respiratória, que é a terceira etapa da respiração celular. Para ficar bem organizado, eu vou colocar aqui um somômetro. Um somômetro, cara, que coisa feia! Um somômetro, meu! Somômetro aos cambas. Então, até agora, temos um saldo positivo de 2 ATPs e também temos os 2 NADH. Agora procura a segunda parte dessa aula, que é o ciclo de Krebs. E aí, pessoal, deu uma clareada ou foi mais difícil? Melhorou? Vocês estão aí ainda ou vocês foram... Quando estava passando o vídeo, vocês foram dormir?
certo? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui que eu rabisquei. E só recapitulando algumas partes importantes, né? Então, existem duas fases, né? Que bolinha, ô Yuri? Yuri? Yuri, que bolinha, meu filho. Ah, naquela bolinha amarela, tá. O que que acontece aqui, ó? Vou voltar aqui. Estão vendo que aqui, ó, primeiro, glicose, certo? Vou colocar minha canetinha de novo. Glicose, certo? A glicose tem essa conformação que vocês estão vendo aqui do lado, ó. Tem algum fosfato na glicose? Não, né? Aqui tem carbono, vários carbonos, 6 carbonos, oxigênio, hidrogênio. Tá travando mais para alguém ou só para o Yuri? Tá. Qualquer coisa, Yuri, depois você tenta assistir a aula gravada, tá? Então, olha só. A glicose ela não tem fosfato, e o fosfato é o que garante essa energia que ele citou aí no vídeo, para que haja separação da glicose em duas partes, né? Porque a glicólise, no final das contas, a produção de ATP não é a principal função dela, né? A principal função da glicólise é lógico, tem saldo de ATP, tem saldo de NADH, mas o final das contas, né, o principal intuito ou a principal vantagem da glicólise é a produção de piruvato. E como o piruvato ele é feito de moléculas, né, de duas metades, digamos assim, da glicose, para que haja essa separação, ela é fosforilada, ou seja, ela ganha fósforo, fosfato. Quem que é que doa fosfato? Que a gente falou agorinha. Quem que doa fosfato? O ATP. Então, quando ele doa, aqui, ó, ele perde um fosfato. Esse fosfato vai para onde? Para cá, ó. Se vocês olharem uma glicose 6-fosfato, que é essa molécula aqui, olha aqui o danado do fosfato, certo? Na próxima reação, quando dá origem ao frutose 1,6-bifosfato, quer dizer que o ATP forneceu mais um fosfato. Olha só, aqui já tinha, ele ganhou mais um fosfato, também vindo de um ATP. Por isso que nessa fase de preparação, nessa fase de investimento, há gasto de energia. Porque esse ATP, que é fonte de energia, e a desfosforilação, ou seja, a retirada de fósforo do ATP é o que faz com que a energia seja gasta, nesse primeiro momento há gasto de energia, certo? É esse fosfato aqui, ó, que favorece essa quebra da glicose ao meio. Certo? Então a gente tem um pedaço, uma cadeia para cá, com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3 carbonos, e outra cadeia para o meu lado esquerdo, também com 3 carbonos, certo? A fosforilação, ela é necessária para que haja essa alteração de uma hexose para uma pentose. O que é uma hexose? É quando a gente tem ali um hexágono, né? E aqui a gente tem um pentágono, certo? Nesse caso, essa conformação de pentágono que essa molécula assume, ela acaba favorecendo a quebra disso ao meio. A partir daqui eu tenho a produção de gliceraldeído 3-fosfato, que esse sim, já fosforilado, ele passa por reações de desfosforilação. Primeiro ele perde elétrons e depois ele começa a perder o fosfato. Então, por que que a gente tem 4 ATPs? Porque cada molécula de 1,3-bifosfoglicerato vão ter um fósforo, outro fósforo. Na hora que eu pego um ADP e acrescento um fósforo desse, eu passo a ter um ATP.
Se eu tenho duas moléculas, eu vou ter 2 ATPs sendo formados aqui e outros 2 sendo formados aqui. Por isso que no final das contas eu gasto 2 ATPs, mas eu recupero esse meu saldo e fico ainda com um bônus de 2 ATPs, certo? É só lembrar que, vou voltar lá atrás, quando a gente estava falando da molécula de ATP. Vou limpar isso aqui tudo que está uma zona. Olha só, se a gente pensa que isso daqui é energia, ou quando isso gruda, ou quando ele desgruda, isso há mobilização energética, então sempre que eu tenho o acréscimo de um fosfato, há um ganho de energia. Ou seja, esse ATP está carregado, digamos assim. Quando ele perde um fosfato, ele perde também energia. Certo? Então, isso, pessoal, esses nomes, tudo, infelizmente ainda não tem outro jeito. O aprendizado através da decoreba ainda assim é o aprendizado, tá? E não tem outro jeito. É pegar isso daqui. Eu lembro quando eu fiz bioquímica, eu imprimia todas essas rotas e era pregada em tudo quanto é lugar. Pregava no meu quarto e ia tá? Você não entendeu por que não é vantajoso o quê? A glicólise. Não é que não é vantajoso, Caio, mas é que se eu for pensar do ponto de vista de energia propriamente dito, né, de ATP, de NAD, FAD, aqui produz muito pouco. Né? O nosso saldo aqui é como se eu investisse muito num negócio que o retorno, sei lá, vou ter R$ 500 de salário por mês investindo alto num negócio, certo? Então, e por que não é vantajoso? Não é que não é vantajoso, né? Mas que é menos vantajoso ou produz menos energia. Porque quando eu comparo isso daqui com o ciclo de Krebs, que a gente vai ver na aula que vem, o ciclo de Krebs produz muito mais energia. Então, não é que não é vantajoso, é que a maior parte da energia é produzida a partir dos piruvatos. Tá? Vai acontecer lá na frente, certo? Então, essa é só a primeira etapa do que vai acontecer até o transporte de elétrons e a utilização disso pela célula. Tá? Esse primeiro momento acontece onde? No citoplasma, de forma anaeróbia. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sei que é muita coisa, tá? Mas vamos na fé que vai dar tudo certo, tá? Mais para frente, vou passar para vocês alguma atividade para simular o que seria uma avaliação de vocês. Eu acho que vocês começam a pegar um pouco o jeito, tá? Mas vão estudando. Os livros de bioquímica estão lá no portal, estão naquela pasta do OneDrive. Vocês podem acessar, baixar, imprimir, fazer o que vocês quiserem, tá? Usem eles ao seu favor, tá? Então, eu não vou indicar qual capítulo, eu botei 2 livros lá. Escolham o que vocês acharem de mais fácil leitura para vocês. Cada um se adapta de uma forma, então eu prefiro deixar vocês escolherem. É só procurar lá, dar um Ctrl F no PDF, vocês vão conseguir achar qual é o capítulo, enfim, onde é que está isso.